nessa noite, nós iremos aprender uma lição muito preciosa de um texto que está justamente em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31. 2 Crônicas, melhor dizendo, livro das Crônicas, 32, versículo 31, e o tema que queremos abordar nessa noite é justamente esse: você está sendo provado. Esse é Jesus porque está na prova, tá, irmãos? Segundo livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 31. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz escola bíblica. Creio que todos encontraram. Diz assim: contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus desaprovou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que estava no seu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite e que essa palavra possa vir de encontro ao seu coração. Preciso contextualizar os irmãos nessa noite do texto que acabamos de ler. A quem Deus provou e a quem Deus reprovou? O rei Ezequias, sim. Rei Ezequias, esse rei Ezequias que no capítulo 32 estava enfrentando o exército de Senaqueribe. Sim, esse mesmo rei Ezequias, é quando ele foi afrontado por Senaqueribe. Ele diz o seguinte, que esse Senaqueribe, rei da Síria, ele estava dizendo que nenhum rei e que nenhum Deus das nações que eles conquistaram puderam fazer-los escapar das mãos de Senaqueribe. Sim, esse Senaqueribe afrontou o exército do Deus vivo. Ele não sabia com que Deus, pastor Érico, estava afrontando. Esse Senaqueribe, quando ele afronta o exército do Deus vivo, ele diz isso só: nenhum Deus pôde fazer a sua nação escapar das minhas mãos. Que dirá o Deus de Israel? Eles não sabiam, Dani, que tipo de Deus ele estava mexendo. Senaqueribe não sabia disso. Senaqueribe, quando Ezequias dá uma palavra de ânimo àquela nação, quando ele diz: olha, com eles está o braço de carne, mas com nós está o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Sim, esse rei Ezequias que deu essa palavra profética para aquela nação, que fez com que essa nação dobrasse ânimo. Sim, foi esse rei Ezequias. Esse rei Ezequias que não precisou levantar uma espada para vencer o exército que era incontável. Porque Senaqueribe, ao acordar pela manhã, viu que todo o seu exército estava morto. Ele foge correndo para a casa do seu Deus. Para a casa do seu Deus, talvez perguntando: irmã Marília, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, só sei que eu dormi, acordei, meu exército estava todo mundo morto. O que aconteceu? Eu penso que aquele Deus, que se pudesse falar, falou para Senaqueribe: você mexeu com Deus errado. Você está sendo provado. Esse mesmo Ezequias, que foi acometido de uma doença, esse mesmo Ezequias, quando é acometido por uma doença, ele se vira para o canto da sua cama e ora ao Senhor, e o Senhor acrescenta ali mais 15 anos de vida. Sim, esse mesmo Ezequias, ele foi provado por Deus e foi reprovado pelo Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Nem tudo que Deus está abençoando, Ele está aprovando. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero te apresentar os textos anteriores, que Ezequias, ele adoeceu, e de forma mortal, sim, porém ele orou ao Senhor, e Deus teve misericórdia de Ezequias. Esse Ezequias, ele não correspondeu os benefícios que lhe foram feitos, não, ele exaltou-se o seu coração, ele foi soberbo. Perceba que a soberba é aquela presunção de dizer que eu não preciso de Deus. Esse Ezequias, ele não foi grato ao Senhor e o seu coração se exaltou. Quando Deus falou que iria punir Ezequias pela sua atitude,
bem como toda aquela nação, Ezequias se volta ao Senhor em humildade, e ele então, por ter se exaltado, ele se humilhou diante de Deus no seu coração, e a ira do Senhor cessou, porque ele se humilhou. Parece-me, pastor Érico, que os prejuízos que nós tomamos, nós não entendemos que é um aviso de um juízo. Pega essa. O prejuízo que nós tomamos é um aviso de um juízo que está por vir. Ezequias adoeceu porque o seu coração se exaltou. Deus puniu a nação e Ezequias porque o seu coração se exaltou. E aí veio um prejuízo para Ezequias e para a nação. Parece-me que ele não compreendeu isso. Ele não entendeu isso. Por que estou dizendo isso para vocês, queridos? Porque Ezequias, ele teve riquezas. Ezequias, novamente, ele exaltou o seu coração em riquezas em abundância. Ezequias proveu-se de armazéns para a colheita, para o cereal, para o vinho, para o azeite, para estrebarias, para toda espécie de animais e redis para o seu rebanho. Ezequias, ele edificou também a cidade e possuiu muitas ovelhas, muitos gados e diversas coisas. Deus lhe acrescentou as suas posses. Sim, Ezequias, ele prosperou de forma abundante, de forma absurda. Porém, Ezequias, quando eu olho para o texto de número 31, diz a palavra que ele recebeu os príncipes babilônicos, ele recebeu embaixadores babilônicos. Porém, Ezequias, agora, quando foi enviado os babilônicos, ele começou a mostrar as riquezas do templo. Olha, as riquezas do meu reino, olha o que eu fiz, olha o que eu deixei de fazer. Lembra do prejuízo? Ele não aprendeu. Fala, Deus. Ele não aprendeu. Queridos, preste atenção no texto. Deus o desamparou. Deus o reprovou. Por que Deus o reprovou? Deus envia os babilônicos para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que estava no seu coração. Então, para você que diz misericórdia, Deus está provando você para conhecer o seu coração. Fala, Deus. Ezequias foi privado de sabedoria divina ao aceitar os príncipes babilônicos. Nem tudo que vem até a nós quer dizer que é Deus que está enviando, queridos. Tem que ter discernimento. Nem tudo que ouvimos, os elogios que ouvimos, quer dizer que as coisas estão sendo favoráveis a nós. Estejamos atentos a isso. Deus, na sua sabedoria, na sua essência, estava testando o coração de Ezequias, e Deus está testando o seu coração. Nem sempre, quando Deus está abençoando, quer dizer que Ele está aprovando. E esse é o grande temor que eu tenho. Deus, o Senhor está aprovando o que eu estou fazendo? Se não estiver aprovando, manda eu parar. Eu quero parar, Deus. Eu quero ser abençoado com a aprovação do Senhor. Yahvé, o Senhor, estava submetendo a prova para ver o que ele faria por si mesmo. Infelizmente, Ezequias fracassou. Ele mostrou a riqueza do reino, e isso acendeu a ganância no seu coração e também dos príncipes babilônicos. Conforme diz um cântico: estarei perdido se tirares a tua mão sobre mim. Moisés foi inteligente quando ele diz ao Senhor: não permita sair deste lugar se a tua presença não for comigo. Você não entendeu? Eu vou desenhar, queridos. Não tome nenhuma decisão se a presença do Eterno não for contigo. Não tome. Porque tem muita gente tomando decisão que aparenta estar sendo aprovado pelo Senhor, mas não está. Ser abençoado não quer dizer que você está sendo aprovado. Fala, Deus. Ezequias esteve desorientado. Ele cometeu vários erros.
que só pôde reparar parcialmente até quando sua tola ostentação. É só você pegar as referências que eu lhe dou de 2 Reis 20, do versículo 12 ao 19, e também ler o texto do profeta messiânico Isaías, capítulo 39. Que quando ele toma tais situações, haveria más consequências do orgulho, e dariam a lição àquele rei. Os registros babilônicos mostram que os antigos se deleitavam em viajar para contemplar as maravilhas dos países estrangeiros, sim, provavelmente para aprender lições, e não meramente para satisfazer a sua própria curiosidade. Os antigos povos, eles eram esquisitos, lógico que eram, afinal, a curiosidade é um sinal de inteligência superior. Quando criança, eu gostava de desmontar as coisas. Mas quando montava de novo, sempre sobrava um parafuso. Por que será, queridos? Alguma coisa saiu errado. Aí lá vai desmontar de novo. Sobravam-se 2 parafusos. Vem me dizer que com você não era assim, gente. Verdade ou não é, Bidu? Você vai montar um guarda-roupa. Você vai mudar, desmonta o guarda-roupa. Vai montar no lugar de novo, sempre sobra uma peça. E essa peça é da onde, hein? Mas está tudo no lugar, você vai, por que sobrou essa peça? É assim ou não é, Daniel? Achei que era só comigo acontecer aí, não me deixe sozinho não, gente, por favor. Sempre sobra uma peça. Porque a curiosidade é um sinal de inteligência superior. O homem, qualquer tipo de homem, até os cristãos, mais dedicado e consagrado, invariavelmente se desviará se Deus o desamparar, mesmo que por um momento. Por isso eu sempre peço ao Senhor, não me permita dar um passo sem que o Senhor já não tenha dado. Não é tolo pedir, queridos, não é tolo pedir, Deus me direcione, não é tolo pedir. Por isso que eu falo, o não de Deus para o sim que eu espero é bom, perfeito e agradável. O não de Deus para mim é bom, perfeito e agradável. O rei Ezequias contestou a verdade descrita em Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá, amados? A minha vontade é muito similar à vontade de Deus, sabia disso? É igual aquela irmã que está orando. Ah, Deus me envia um namorado, mas o primeiro que subir a escada, pá. Ah, repreendo Satanás em nome de Jesus. Irmãos, a minha vontade é muito semelhante à vontade de Deus. Tem que vigiar, crente. E eu me recordo que já fiz esse tipo de oração, até mudá-la, pedindo ao Senhor Deus, aonde a minha esposa estiver, estarei com ela. E aí encontrei minha esposa, desviado não era crente não, tá, irmãos? Quando eu conheci a Leca não era crente não, tá? Mas só namorei Leca. Só pedi ela em namoro depois que ela desceu as águas batismais. Nunca entrei em julgo desigual. Não estou dizendo também que você não deve entrar. Não é isso. Só estou dizendo que eu nunca entrei. Que eu não queria pagar preço não, queridos. Já pago um preço profissional na mesma fé e ordem que dirá... Porque o nosso coração ele é enganoso. Posto isso, lembremos-nos de que a Bíblia oferece 3 metáforas. É aqui Rick Warner vai dizer isso. Que nos ensina a visão que Deus tem a respeito da vida, sendo a vida é um teste, a vida é uma incumbência de confiança e a vida é uma atribuição temporária. E essas ideias são fundamentais, são fundamentos da vida dirigida por propósito. Então você está sendo provado porque a vida na terra ela é um teste. Quando a Bíblia fala que a vida na terra é um teste, essa metáfora de vida é vista em histórias ao longo de toda a Bíblia.
Deus continuamente testa as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade, à lealdade. Prova disso é Abrão. Quando Deus promete a Abrão dar-lhe um filho, o que Deus fala a Abrão? Entrega-me o teu filho. E pasmem. Para os irmãos terem noção, a que nível Deus testou o coração de Abrão. Abrão, ele prepara o holocausto e coloca seu filho Isaque sobre ele. Eu poderia falar de Isaque, porque eu ia falar de Abrão primeiro. Isaque tinha aproximadamente 17 anos. Cadê o Manuel? Fica de pé, Manuel. Qual a sua idade? Fica de pé, rapaz. Pensa no Isaque desse tamanho. E pensa para um velho de mais de 100 anos. Esse era Abrão. Posso sentar, por favor, meu lindo? Agora, eu não quero entrar no mérito da fé de Isaac que se deitou sobre o holocausto. Não vou falar sobre isso, não. Para os irmãos entenderem o nível de teste que Deus colocou a Abrão. Há quem diga que o sacrifício não poderia sofrer. O animal, ao ser sacrificado, ele não poderia sofrer. Era uma punhalada só. Pronto, morreu. Ele não poderia sofrer. Alguns estudiosos dizem que Abraão, quando foi sacrificar seu filho Isaque, ele toma uma distância. Aqui está o holocausto. Ele toma uma distância. Ele pega o cutelo e ele corre em direção ao sacrifício. Fazer essa alavanca e quando ele está aqui, ele ouve a voz de Deus. Abraão, não mate seu filho. Imagine o nível do teste. A velocidade que Abraão não vence. Irmãos, na época, com 100 e poucos anos, estava jovem ainda, tá? Tinha vigor ainda. Ele corre, e quando ele faz isso daqui, aí Deus fala, não mate seu filho. Teste de fé. Teste de caráter. Lembra de José no Egito? Não do Egito, mas é no Egito. Lembra de José? Estava só ele e a mulher de Potifar, irmãos. Irmãos. Com muita convicção eu falo, ele foi muito homem. Para fugir daquela mulher. E não era qualquer mulher não, irmãos. Quando a Bíblia pontua que uma mulher ela era formosa, quem é silicone, quem é cirurgia, quem é? Não chega aos pés, irmãos, quando a Bíblia fala que a mulher era formosa, era formosa, ponto. E um pontífice Potifar era um título, não tinha qualquer mulher, tinha a mulher. E aquela mulher se apresenta para José, e o que ele diz? Como posso pecar contra Deus e contra o meu Senhor? Testou o caráter dele. Teste. Foi para a prisão. O que falar da obediência de Moisés? Moisés, o que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. O que você tem na mão? Um cajado. Pega o cajado e toca no mar. Irmãos, fala para mim. Quem de vocês aqui tocaria no mar com um cajado, por favor? Alguém aqui lembra? Irmão, é loucura. É doideira. Deus pede para não fazer menos que isso, a gente não faz. Estou mentindo? A gente não faz, irmãos. É uma luta. Parece que Satanás coloca algo na cama que nos impede de vir para a EBD domingo de manhã, 8 horas da manhã. Que dirá pegar um cajado e tocar no mar para ele se abrir. Amor, querido, amor. Honestidade, lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar, ocorre mais de 200 vezes na Bíblia. Deus provou a Abraão ao pedir-lhe
que oferecesse Isaac. Deus provou Jacó quando ele teve de trabalhar outros 7 anos para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do jardim do Éden, e Davi foi testado por Deus em diversas ocasiões. Mas a Bíblia também nos dá muito exemplo de pessoas que passaram grandes testes, tais como José, Ruth, Esté e Daniel, e foram aprovados pelo Senhor. Mas nessa noite eu creio que os testes que Deus tem dado a nós, seremos todos provados e aprovados por Ele em nome de Jesus. Porque os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém. Sim, e se pararmos para pensar, toda a nossa vida ela é um teste. Se você está sendo testado, se você está sendo provado por Deus, sempre você está sendo, queridos. E aí é como nós vamos reagir a essa provação. Seremos provados ou reprovados pelo Senhor. Você está sendo testado. Deus constantemente observa a sua reação mediante aos problemas, sucessos, conflitos, enfermidades, decepções e até mesmo em relação ao clima. Se está calor, Deus manda a chuva. Se chove, para a chuva. Se está frio, eu quero calor. Se está frio, não sabemos de nada, irmãos. Verdade é essa. Se nós apenas aceitássemos de bom grado tudo que Deus faz por nós, seria tão bom. Acabamos de sair das eleições. Seria tão bom se nós aceitássemos o que aconteceu, quem foi eleito, quem foi. Murmuramos, reclamamos de tudo. Somos igual o povo de Israel no deserto. Igualzinho eles. Reclamamos de tudo. Ele observa a mais simples ação nossa, queridos. Como quando você abre uma porta para alguém, pega o lixo que foi largado no chão, ou quando é educado com uma balconista ou um garçonete. Estou sendo observado. Se o copo de água que está sendo trago para essa administração, se eu for recebido de bom grado ou não. Se bem se fosse suco de laranja, né? Brincadeira. Percebe? Precisamos ser mais gratos com tudo aquilo que nos acontece. Nós não conhecemos todos os testes que Deus vai nos aplicar, mas podemos prever alguns deles baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas retardadas, problemas impossíveis, orações não respondidas, críticas imerecidas e até mesmo tragédias sem sentido. Percebo que em minha vida Deus testa a minha fé por meio dos relacionamentos com as pessoas. Eu percebo, queridos. Quanto mais quando há ingratidão. Ou prova que é na terra. Quando você estende a mão para a pessoa quando está lá na lona. Depois só do nascimento das costas. Nenhum. Muito obrigado. Nos relacionamentos com o ser humano, Deus me testa todo o tempo. E como eu reajo a eles? Deus também tem visto. Alguns à vontade de falar no pescoço, Danilo, de matar. Mas não posso, eu vou, dou um abraço e um beijo. E falo, cuida de mim, Deus, porque minha vontade... Pega essa. Um teste muito importante, que você precisa verificar qual é a sua atitude quando você não consegue mais sentir a presença de Deus. Como você reage a isso? Quando você vem para esse cenário de adoração. Quando você ouve uma ministração de uma crise da vida, que uau, fala a Deus, lá no seu secreto, o que acabamos de cantar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular.
Às vezes Deus se retira de forma intencional e não sentindo mais a sua proximidade. Amados, quantas vezes eu já ajoelhei e gritei: Deus, aonde você está? Eu me recordo de uma oração que eu fiz a Deus. Quando meu irmão pegou meu tênis rainha zerado, novinho, irmãos, lembra até hoje, ele era branco com detalhe verde e preto. Meu pai me deu esse tênis, que era um tênis que eu queria ganhar, rapaz. Deveria ter meus 17, 16 anos aproximadamente, 17, 16 anos. Eu me recordo disso, crente. Peguei minha calça jeans, clarinha, uma blusa meio amarronzadinha que eu tinha, coloquei em cima da cama, fui primeiro tomar meu banho para ir para o culto, lá no bairro Dourado. Mais de 20 quilômetros andando. O culto era 7 horas, saí de casa assim, aqui ó, fui andando. De repente, quando eu saio do banho, e vejo que meu irmão colocou o tênis velho dele, e foi com o meu novinho, para um tal de domingueira. Ô irmãos, pensa no homem que foi marchando para o culto. Foi eu. Na igreja que eu congregava, Memorial do Eldorado, ela tinha um hall de entrada e uma escada à esquerda, que tinha 2 lances de escada, que subia, pensa comigo, entrei na igreja, à esquerda o hallzinho de entrada, a escada subia aqui, tinha um patamar e fazia essa volta aqui, ó. Quando eu entro no primeiro banco, eu ajoelhei e fiz a minha oração. Deus, ou você levanta alguém para caminhar comigo no evangelho da minha família, ou amanhã eu estou desviado. Foi minha oração, Deus. Estava revoltado, Deus é injusto. Meu irmão ter pego o meu tênis, a minha primícia, e ter ido para a domingueira. Ah, não, isso não aceito não, Deus. Satanás está sapateando na minha cara, cadê você, Deus? De manhã, na segunda-feira, indo para a escola com a minha irmã Cristiane, comecei a cantar, aquele louvor vou cantar por último. Vem o Senhor minha vida oferecer. E minha irmã começou, como oferta de... Eu, eita, que isso? Pergunta a minha irmã, que isso, Cristiane? Você não vai cantar música do terreiro, não é mais não? Porque ela foi para o terreiro, queridos. Minha irmã Cristiane. Cantava música cristã com ela, indo para o colégio, ela cantava música de tabaco, de centro espírita. E ela, não, tio, nunca mais eu pus naquele lugar. E eu, mas o que aconteceu? Na sexta-feira anterior, Deus é onisciente mesmo, queridos. Na sexta-feira anterior, ela foi fazer uma consulta com um guia. Porque ela ia rapar a cabeça, 3 dias no quartinho escuro, usando lenço depois, comendo vísceras de animal, para ser filha de santo. E o Exu, na qual ela foi consultar, ele disse para ela assim, olha, o que você faz aqui? Você não nos pertence. Você pertence ao homem de branco. São provações que nós não sabemos como reagir, queridos. E Deus sabia que aquela provação na sinceridade do meu coração, na sinceridade do meu coração, queridos, eu falei ao Senhor, Deus, olha, minha situação é essa, se revele a mim. Que bom que Ele se revelou. Como eu disse, um teste muito importante é verificar qual é a nossa atitude quando não conseguimos mais sentir a presença de Deus. E quando eu se retiro de forma intencional e não sentir mais a sua proximidade, um rei chamado Ezequias, ele experimentou esse teste.
E como dito, a história nos conta que Deus o deixou para prová-lo, para saber o que havia no seu coração. Ezequias desfrutava da companhia íntima de Deus, mas um momento crucial da sua vida, Deus deixou ele só para testar o seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Então, queridos, uma vez que tenha compreendido que a vida é um teste, você percebe que nada é insignificante na vida, nada é insignificante, tudo tem sua relevância, tudo tem a sua importância. E eu compreendi que um tênis não pode me desviar do propósito. Eu compreendi, querido, que uma calça não pode me desviar do propósito. Eu entendi tudo isso. Eu entendi tudo isso. Porque a vida, tudo que ocorre é insignificante. Mesmo menor incidente é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. Cada dia é importante, cada segundo é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o caráter e demonstrar o amor ou a dependência de Deus. E aqui eu concluo. Alguns testes parecem esmagadores, enquanto outros você nem percebe. Mas todos têm implicações eternas. Eu me recordo que um dia passando na cidade de Betim, estava a pé, e uma mulher, Ivani, pedindo esmola. Eu passei por ela e iria entrar no Luna, supermercados. Entrar no Luna. Quando aquela mulher estava lá assim, eu passei por ela pedindo esmola, eu fiz assim, ó. Voltei. Para aquela mulher, ela achou que ia dar ela algum dinheiro. Eu abaixei para ela e falei assim, aqui filha, eu não tenho nada para te dar agora. Nada. Mas eu posso orar por você? Ela começou a chorar. Não quis nem saber que se tinha gente passando, se não tinha gente passando, não quis nem saber, só sei que eu abri a boca e orei, me ensinei a vida daquela mulher. E mais tarde eu encontrei com a irmã de consideração que eu tenho, Dalet. Eu falei assim, Cristian, você é muito doido. Mas por que, Dalet? Como é que você me para na Avenida JK, movimentada daquele jeito, e começa a orar na rua por aquela mulher? Você, porque Deus moveu meu coração para orar por ela. Simples assim. Aqui que parece ser insignificante. Como eu disse, tem, querido, tem implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você passe no teste da vida. Ele jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concede para lidar com eles. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, vai dizer que Deus cumpre as suas promessas e não deixará que você sofra tentações que você não tenha forças para suportar. Aplico a mensagem dizendo da seguinte forma: toda vez que você passa em um teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-los na eternidade. Tem galardão te esperando no céu. Não, vou repetir isso. Tem galardão te esperando no céu. Em Tiago 1,12, nos ensina que felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Tem coroa da vida para você. Vou repetir, tem coroa da vida para você. Eu não sei quais são os testes que você tem enfrentado. Eu não sei. Eu não sei quais são os testes que você tem enfrentado. Mas eu quero, com a dinâmica, juntamente com o Bidu, te mostrar o que é essa vida. Vida ou morte, qual e essa dinâmica, ela vai ser da seguinte forma. Amanhã, tá vendo essa parte preta dessa corda?
ela representa a Hoje nossa vida. Cristo te quer E a nossa vida, libertar. hoje, ela é muito curta. Passa assim. Tu procuras Hoje a paz é em torno de neste mundo. 70, 80, alguns passam aí, mas Tem prazer poucos. que né? passam em vão. E a vida é um teste. Mas E da como eu ministrei na EBD última hoje, hora, para você da vencer os testes da vida, vida, nós precisamos de eles ser não profundos. mas te Precisamos nos aprofundar satisfarão. na palavra do Senhor, na intimidade do Meu Senhor, amigo, no secreto. hoje tu tens a Eu disse para eles escolha. que a palmeira, pastor, ela tem aproximadamente 300 metros, ela pode chegar a 300 metros, a raiz da palmeira. E Amanhã quanto pode ser eu tenho me aprofundado na palavra do muito Senhor, tarde. para que eu permaneça e consiga Hoje vencer Cristo te quer os testes da nossa vida. libertar. E essa vida, ela é muito curta, Tu riste porém eu quero te dizer nesta noite que existe uma eternidade, quando ouviste que ela não tem fim. falar de Existe uma eternidade tanto para a vida mas eterna somente quanto para a morte eterna. Jesus pode dar E esse pedacinho simbólico salvação que Deus nos permitiu passar nessa terra, na cruz. o que você tem feito dele? Esse Meu pedacinho amigo, vai definir hoje onde tu que você tens irá a passar escolha a sua eternidade. Então que nós possamos pensar de qual vais onde é o que eu tenho aceitar. feito para passar na eternidade. Amanhã Onde é que eu vou passar a minha pode eternidade? ser muito Isso aqui é uma escola, porém nós vamos chegar no juízo final, onde Cristo te Deus quer irá nos libertar. querer conta, nos pedir conta Desmanchada daquilo que tua alma eu fiz e não pode aqui nessa terra. Que nós possamos pensar nessa noite, contemplar onde o eu quero semblante passar a minha eternidade. Amém? Só os crentes Pai, nesta noite, corações queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai querido, obrigado pelos testes que o Senhor tem nos dado, para que nós possamos aprender a cada dia a confiar no Senhor. Pai querido, nesta noite queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem revelado a Tua palavra a nossos corações. Pai querido, queremos entregar a vida, Deus, de cada um nesta noite. Que o Senhor possa, Deus, estar tocando, que o Senhor possa estar moldando, que o Senhor possa estar falando a cada dia, Deus. E que nós possamos, ó Pai, entender que a nossa vida, aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós iremos viver, não hoje, mas o amanhã. O que eu vou, qual é as minhas atitudes que eu vou tomar no dia de amanhã? Elas vão definir onde eu irá passar a minha eternidade. E que nós possamos ansiar em passar a nossa eternidade na presença, na glória, junto com o Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.